pessoal, tudo bem? Hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre uma pergunta em específico, né? Que me fazem frequentemente. Então, eu tenho um filho, meu filho tem 2 anos, né? E não fala, ou fala muito pouco. Isso é normal? Será que eu preciso me preocupar? Será que eu preciso procurar uma fono? Quando a gente precisa procurar uma fono nesses casos, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que perceber é o que essa criança fala, como ela se comunica, né? Às vezes a fala dela não é tão importante especificamente quanto a linguagem, né? A gente tem que pensar num contexto como um todo dessa linguagem. O que é a linguagem? É a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Então, como que ela solicita alguma coisa? Como que ela pede? Né? Porque às vezes ela não fala, mas ela aponta. Às vezes ela não fala, mas ela pega, né? Então, qual é a autonomia que essa criança está tendo nesse momento também? Então, a gente tem que perceber vários fatores, né? São várias questões que um fonoaudiólogo vai estar buscando entender quando se fala em desenvolvimento de linguagem, né? Primeira coisa, como que foi o desenvolvimento dessa criança, tanto gestacional e pós, né, o nascimento, até o momento atual. Então, todas as questões gestacionais aí que podem estar influenciando, né? A questão da mãe mesmo, como que, né, se ela teve algum problema de saúde durante esse período ou não, né? Se essa gravidez teve alguma intercorrência também ou não, né? Com que idade gestacional essa criança nasceu, alguns dados de nascimento especificamente, né? A gente sempre busca entender. E como que foi o pós-parto, né, desse bebê. E aí entra vários fatores também, né? Como que foi a amamentação, como que foi a introdução alimentar, dados de saúde geral. São várias questões que a gente vai observando, principalmente aí os dados dos marcos do desenvolvimento da criança. Então, com quanto tempo ela andou, com quanto tempo ela engatinhou, com quanto tempo ela sustentou o pescoço, né? E aí também com que idade, né, ela falou as primeiras palavras. Ou se ela ainda não fala, né, a gente verifica isso também. Então, além disso, a gente vê questões comportamentais, a gente verifica questões sociais, de relacionamento dessa criança com a família, de relacionamento dela com outras crianças, enfim, são vários fatores, né, que influenciam e podem estar influenciando. Eu falo isso porque muitas vezes essa criança pode estar inserida dentro de um contexto familiar que traz poucos estímulos para essa criança, né, em relação à linguagem específica, como uma mãe que fala por essa criança, né? Então é muito comum a gente ver uma mãe, o pai, a família, a avó, que todos falam pela criança. A criança não precisa expressar o que ela quer, ela aponta, alguém já fala e dá o que ela quer, né? Isso é bem comum, né? Essa superproteção. A gente percebe isso muito atualmente nas famílias. Outra questão é criança com falta de estímulo. Então, é o contrário aí também. A criança, ela não tem estimulação, ninguém conversa com ela, ninguém explica para ela, ninguém dá nome para os objetos, ninguém conta nada para ela. Então é uma criança muito quieta, principalmente uma criança que fica muito na televisão, muito com o uso do celular, né? Então não tem essa troca comunicativa. Então essa criança ela acaba não desenvolvendo a linguagem também por falta de estimulação, né? E além disso a gente tem que estar observando questões individuais de cada criança, né? Questões genéticas, questões comportamentais, ambientais, né? Então, são vários fatores que podem estar influenciando. Então, a gente pensa lá que a criança, por volta de 1 ano e meio de idade, ela já vai iniciar essa fala dela,
né? Essa linguagem oral. E se a criança até os 2 anos não tiver pelo menos falando aí umas 10, né? De 10 a 20 palavrinhas pelo menos, de uma forma bem sistematizada, a gente já percebe um atraso, né? Então, nessa idade, a criança já tem que estar falando mamãe, papai, vovó, o uau, uau, miau, né? Normalmente usa-se as onomatopeias para fazer essa primeira nomeação, né, dos animais, principalmente. Então, a gente vai sempre observando esses sons, né? E essa fala direcionada. Então, olha, um cachorro, e a criança, uau, uau, né? Então, a gente já vai percebendo o que ela já compreende, né? E o que ela emite de som em relação a essa compreensão de linguagem. Então, são vários fatores. Não dá pra gente dizer simplesmente, minha criança fala pouco ou fala bastante em relação à idade que ela tá. A gente precisa avaliar todo esse contexto para ver se realmente existe um atraso ou não, tá? Então, espero que vocês tenham entendido, né, um pouquinho. Qualquer dúvida, sempre questionem, né, um profissional específico, né, especializado. Procure um fonoaudiólogo para fazer uma avaliação do seu filho, né? Não é simplesmente pelo senso comum que a gente vai poder dizer se a criança está dentro da normalidade, né, e do que é esperado para essa idade dela, ou se ela tem um atraso, tá? Um profissional que vai conseguir avaliar todos esses aspectos de uma forma mais redondinha e adequada, tá bom? Um abraço, um beijo.